Bom dia a todos. Mais uma leitura da revista Escola Bíblica Dominical na Praia de Ramos. A gente está já na lição número 10. Sejam todos bem-vindos a esse canal, o canal da Igreja Batista Praia de Ramos. Tem por objetivo, dentre tantos, externar aquilo que está sendo estudado dentro da escola bíblica dominical, semanal, né? Na igreja, e lógico contemplando aqueles que não podem estar presentes ou porventura está passando por aí pelo YouTube, pode aí prestigiar o canal nosso da igreja. Mas todos são bem-vindos, todos têm aí um espaço no sentimento, na imaginação, no lembrete da igreja, tá? Sejam todos bem-vindos, tá? Se, lógico, quiser conhecer a igreja presencialmente, serão bem-vindos. A Igreja Batista Praia de Ramos, né? A primeira Igreja Batista Praia de Ramos, fica, de fato, na Praia de Ramos, Avenida Brasil. Tem o conhecido Piscinão de Ramos. O espaço nosso fica de frente à igreja, tá? Então, o piscinão, o espaço da igreja fica de frente para o piscinão. Serão todos bem-vindos se quiser presencialmente participar do culto, celebração a Deus, seja de manhã, seja de noite no domingo. Lição número 10. Fazer uma oração nesse instante, logo depois a gente começa a leitura da lição número 10. Deus, no nome de Jesus, o Senhor seja adorado, seja glorificado, o Senhor seja o centro das atenções. Meu, como ser humano, como criatura do Senhor, o Senhor seja o penhor, o grande valor da minha vida, no nome de Cristo Jesus. Que essa educação, que essa edificação, essa instrução que está sendo vinculada nesse momento, tenhamos todos tenhamos um grande conhecimento vindo do Senhor, no nome de Jesus. Um convite irresistível, Isaías 55:11. Isaías número 55, capítulo 55, versículo 11, diz assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual enviei. Esse é Isaías, capítulo 55, versículo 11. Um convite irresistível. Ler aqui. Cada época tem os seus desafios. Não é sensato afirmar que no nosso tempo temos desafios maiores que de outras épocas. O que temos são desafios novos, para os quais de nada vale a solução do passado, e de nada vale o saudosismo do antes era melhor. Somos nós, com a nossa capacidade, que temos de enfrentar nossos obstáculos. Podemos perceber o mesmo no desenvolvimento das profecias de Isaías, pois as advertências e promessas vão acompanhando o desenrolar da história de Judá. Neste estudo, chegamos à parte final do livro e o reapresentamento do povo de volta a Judá, que ocupou o profeta. Página 58. Dessa revista aqui, Isaías, o profeta da soberania de Deus. A partir do capítulo 56 de Isaías, as mensagens de Isaías, passaram a tratar de aspectos ligados ao culto e o comportamento sociais, o que indicaria que elas eram direcionadas aos exilados, retornando a Judá.
para evitar o surgimento do formalismo religioso e da injustiça. Para algumas escolas de interpretação da Bíblia, esses 11 capítulos finais teriam uma autoria diferente do restante do texto e o denomina o terceiro Isaías ou trio Isaías. Para melhor entendimento dos desafios da reconstrução de Jerusalém, da nação, consulte os relatórios de Esdras e Neemias e as profecias de Ageu, Zacarias e Malaquias. Linguagem. Com o avanço dos estudos da linguística antiga, a poesia nos escritos do Antigo Testamento foi sendo mais identificada e realçada, e concluindo-se que menos de 10% do texto de Isaías foi redigido em prosa. A quase totalidade está em forma de poesia, por isso podemos chamá-lo de o profeta poeta e apreciar sua arte. Profecias. As mensagens proféticas tinham um destinatário com tempos e espaços definidos, mas elas não podem se limitar ao conhecimento histórico, por não pronunciamento de Deus. Vale aqui a observação de que quando a fala a respeito de B, aprendemos mais sobre A do que sobre B. As palavras de Deus revelam a sua vontade e seus propósitos permanentes. Verdades. O acesso a Deus e a salvação que Ele oferece está disponível a todos indistintamente. Não tem restrições e não requer nem investimento, nem pré-condições. Lideranças interesseiras e aproveitadoras são pestes em qualquer época, até naquelas quando todos deveriam, com desprendimento pessoal, se empenhar pelo bem comum. Lição em foco. Ó vós, todos os que têm sede. Ó vós, todos que têm sede. Isaías capítulo 55. O cântico que encerra a sequência de convocações para transformação é um comovente hino de Isaías. Além de ter abrangência universal, trata de maior transformação, transformação que Deus pode causar, a vida plena na aliança eterna com Ele. Versículo 3. Repleta de belas metáforas e para nós o permanente convite para buscar a Deus, cada vez mais nos focar no que de fato é importante, não dilapidando nossos recursos, inclusive tempo e vontade, com aquilo que não gera a verdadeira satisfação. Aos judeus, chamados a retornar para sua origem, essa era mais uma reafirmação da presença de Deus com eles, motivando-os para empreitar que tinham a enfrentar. Versículo 12 e versículo 13 de Isaías 55. Desafios para um novo tempo. As mensagens desses capítulos, Isaías 56 até Isaías 59, os capítulos 56 até 59, eram orientações e exortações para os tempos de reconstrução. Novas questões precisavam de novas e ousadas abordagens. Questões antigas precisamos continuar a ser denunciadas em veemência, para que essas palavras não se restringam somente a saciar a curiosidade histórica. Devemos lê-las como exemplo de cuidado permanente necessário, individualmente e como igreja, com situações de demanda, uma tomada de posições antes de torná-los problemas grandes demais. Lhes darei um memorial e um nome. Isaías 56, versículo 4 e 5. Os eunucos, homens mutilados, incapazes de procriar, eram proibidos de participar do culto, pela lei de Moisés, Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1. E agora, depois de submetidos aos costumes de servidão da Babilônia, a questão se tornou relevante até nas elites, como Isaías tinha alertado. Isaías 39, versículo 7. Era preciso reinterpretar a lei para que a deficiência física daqueles que eram fiéis e obedientes a Deus deixasse de
significar exclusão. Os levarei ao meu santo monte. Isaías capítulo 56, versículo 6 e até o 8. Quanto aos estrangeiros, a lei os tratava sem qualquer discriminação. Levíticos capítulo 19, 34. Embora o povo judeu tendesse a ser exclusivista, sobretudo nas práticas refugiosas, vemos nos registros históricos, como em Esdras 10, que a mistura étnica era intensa no retorno e, de novo, a palavra profética reafirmava a prevalência da fidelidade a Deus. São cães gulosos, nunca se fartam. Isaías 56, versículo 9 até o versículo 12. Lideranças interesseiras e aproveitadoras são pestes em qualquer época, até naquelas quando todos deveriam, com desprendimento pessoal, se empenhar pela reconstrução do bem comum. O profeta classificou esse tipo de gente como bestas feras para deixar claro o maléfio que criavam. Não há paz para os ímpios. Capítulo 57. O velho Isaías, denunciador, continuava necessário. Em tom mais grave, temos aqui uma rica descrição do que o ímpio em qualquer época intimida, espelhe o justo. Tem uma linhagem de promiscuidade, é zombador e falso, entrega-se de maneira incontrolável à satisfação dos seus prazeres, é idólatra, supersticioso, é cínico e dissimulação. Embora Deus oferecesse perdão, cura e direção, os ímpios, pela sua natureza inconstante, seriam incapazes de alcançar a paz. A condenação que encerrou essa profecia é a mesma que finalizou as convocações para o retorno. Se quiserdes a vossa voz e se faça ouvir no alto, capítulo 58. A sinceridade e o envolvimento de todo o ser deviam estar presentes na adoração a Deus e na busca da sua presença. Essa não era uma exortação nova do profeta, mas aqui a ênfase foi redobrada. Deus não aceitava um mero cumprimento formal de rituais religiosos. Eles deveriam ser precedidos de atos de justiça, misericórdia, para que a luz rompesse e a cura chegasse. Só assim o clamor a Deus seria ouvido, que a luz seria ouvido, e seria possível prosseguir e restaurar o destruído. A força para a superação e a permanência vem quando a alegria do Senhor é encontrada. As nossas transgressões se multiplicam diante de ti. O ponto a se entender nesse capítulo é a dinâmica das vozes. A parte central é uma confissão expressa na primeira pessoa do plural. A parte inicial é uma denúncia contra os pecados do povo, e ele direcionada com o chamativo na terceira pessoa do plural. No versículo 15 até o 20, nos versículos 15 até o 20, o profeta falou de Deus, da sua vingança e da sua salvação. Ao fim, a intervenção pessoal de Deus, prometendo a sua presença constante, desde agora e para todo sempre. Esse texto demonstra o processo de confissão dos pecados. Se inicia com alerta sobre os erros. Após a conscientização deles, deve haver a sua confissão explícita e, por fim, é preciso ouvir de Deus orientação e reafirmação das suas promessas. Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz
capítulo 60 de Isaías. Essa é uma visão de plena restauração do povo e da cidade de Deus. O imediato se referia aos judeus e a Jerusalém, mas ela não se completou nem na volta do exílio, nem na restauração da nação de Israel no século passado. Há algo mais maravilhoso apontando na época, apontando na profecia, e por ela aguardamos e a devemos aguardar em grande expectativa. O primeiro versículo, mesmo tomando isoladamente, realça uma verdade perene, e é preciso que a glória de Deus nasça em nós, pois é ela que nos traz a luz com a qual podemos resplandecer. A conclusão é simples. O importante é buscar a sua glória. Para tomar uma atitude, aí já encerrando essa leitura dessa lição número 10, para tomar uma atitude, buscai a Deus enquanto se pode achar. Tudo que diz respeito a Deus deve ser tratado com zelo e integridade, e devemos manter o nosso senso crítico antenado, prestando atenção nas nossas ações, pensamentos e intenções, para que eles sejam atos claros de obediência aos seus mandamentos, expressem a nossa sujeição incondicional à sua soberania. Isaías ensina que, para alcançarmos isto, devemos continuamente nutrir o desejo de buscar a Deus e nos esforçar para que os seus pensamentos se tornem os nossos pensamentos. Isso é a lição número 10, que tem como título Um convite irresistível da parte de Deus. Isaías capítulo 55 até o capítulo 60. Deus abençoe você e que o convite necessário chegue até você também. No nome de Jesus. Querido Deus, te oramos e no nome de Jesus queremos dar-te glória e honra e louvor. Teu é o reino, teu é o domínio, teu é o poder, tudo pertence ao Senhor, e nós isso reconhecemos nesse instante. O convite que o Senhor nos faz, eu quero receber, queremos receber. Tire de nós tudo aquilo que impede de nos aproximarmos do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, gente.